Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Está começando mais um Transport Talks com apoio Scania, carregada de futuro. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais sobre o futuro do transporte. Transport Talks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Meteor, pense gigante. E o programa Transport Talks tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um episódio do Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana aqui nessa mesa a gente traz pessoas do transporte, pessoas da indústria automotiva que ajudam a gente a movimentar as nossas vidas. E o Transport Talks é um patrocínio da Scania, da Volkswagen Caminhões e Ônibus e da Volvo. Vamos ouvir aí um recado dos nossos patrocinadores. Sempre pensamos no futuro, pois ele é recheado de temperos que dão um sabor especial à nossa imaginação. O futuro traz esperança, traz objetivos, traz inovação e traz oportunidades. Mas se esses tantos futuros não virarem presente, se tornam somente rastros de poeira. Nós da Scania somos a força motora que conecta o transportador ao futuro através do agora. Conduzimos a mudança para que o transporte não viva de sonhos, mas viva de realidades. Com a melhor solução em cada operação, com o apoio de uma marca que é muito mais que caminhão, ônibus, motores e serviços. Com tecnologias que respiram inovação e que movem o mundo numa única direção. Sempre adiante. Scania, carregada de futuro. Nossa, gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Bruto! Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie. Meteor da Volkswagen. Mas pode chamar de meteoro da paixão. Só quem sonha consegue alcançar. Volkswagen Meteor, pense gigante. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Ignésio, sou diretor de operações aqui da Express Nepomuceno. A Express iniciou suas atividades em outubro de 1959. A nossa frota ela é composta por 5.800 veículos e equipamentos. Nós temos investido muito no quesito segurança. Nós procuramos o que há de melhor, tanto pessoas quanto máquina. A nossa imagem junto à sociedade e também aos clientes sempre nos destaca nesse quesito, como sendo um dos transportadores com o menor índice de acidente. Um dos motivos que nós sempre optamos pela Volvo é um diferencial que a marca tem, que a cabine é uma célula de sobrevivência. E nós passamos isso para os nossos motoristas e eles se sentem muito confiantes de que isso realmente vai protegê-los. Nós precisamos de pessoas engajadas, comprometidas e que realmente eles tenham sempre o objetivo do comportamento seguro. Então, sermos convidados pela Volvo em participar do desafio Zero Acidentes, certamente irá contribuir para nos elevar em outro patamar e também nos fortalecerá para conquistarmos o certificado ISO 39001. Certamente fará diferença essa parceria que nós estamos fazendo.
É isso, vamos começar aqui. Claro que você que transporta o Brasil de verdade já vai começar dando aquele like, aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E olha só, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Todo dia tem conteúdo aqui nas plataformas do Transporta Brasil. Hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente fala muito sobre veículos rodoviários, mas hoje a gente vai falar de uma aplicação que é muito severa e exige muito do caminhão. E eu estou falando das aplicações fora de estrada. É por isso que a gente tem o prazer de receber hoje aqui o Luciano Pitililo, que é gerente de soluções, de venda de soluções fora de estrada, off-road, da Scania. Seja bem-vindo, Luciano. Valeu, Leozão. Prazer, uma honra estar aqui com você, trocar essa ideia sobre o segmento off-road. Bora lá, bem legal. Vamos começar do começo, né? Falando aí, você começou nos caminhões rodoviários, na Scania, já trabalhou em outras empresas e agora você tem essa missão que é muito importante para a economia do Brasil e também é muito complicada, né? Porque o cliente de fora de estrada não é um cliente fácil não, né? Não é. E você está falando de um segmento que realmente demanda não só do caminhão, mas também do pós-venda. Então a gente tem que estar assim com todas as soluções 100% funcionando para esse ecossistema, por exemplo, de uma aplicação severa de mineração funcionar. Então a gente precisa realmente cuidar não só da especificação do caminhão, mas principalmente a hora que o caminhão está lá, dar toda a assistência para o cliente. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse perfil de cliente, para a galera que não conhece, né? São aplicações florestais, de mineração e de construção, não necessariamente pesada, né? Tem também caminhões que não são extra pesados, tem a linha semi-pesada no seu portfólio também, né? Sim. Na Scania a gente considera fora de estrada, off-road, o que a gente chama de veículos vocacionais. Então, o que a gente coloca nesse segmento? Mineração e construção, e aí pode ser sim a construção leve, essa construção de veículos de construção urbana, a gente chama carinhosamente de caçambinha ou betoneira, que a gente vê nas cidades. Então ele também faz parte do off-road. Tem um segmento de cana-de-açúcar, também é um segmento bem severo na coleta ali de cana. Madeira, seja na busca da madeira, lá na exploração na floresta, seja no transporte, hoje que está cada vez migrando para o rodoviário, a gente pode falar isso durante nosso bate-papo. E também tem outro segmento que faz parte do off-road, que a gente chama de público especial. Coleta de resíduos, veículos de bombeiro e militares. Então todo esse é o portfólio do segmento off-road da Scania. E me conta como que é o produto de vocês. Vocês pegam lá um caminhão rodoviário, simplesmente botam uma gradinha lá no farol, aumenta o ângulo de ataque e tá tudo certo, né? Eu acho que no comecinho lá atrás era assim, mas hoje não. Obviamente nasce que off-road, o né? caminhão nasce off-road, ele precisa ter uma preparação para aplicação. São aplicações muito severas. Normalmente o caminhão trabalha 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então ele demanda uma especificação bem direcionada. Então a gente tem desde a parte da longarina, uma longarina dupla reforçada, passando por toda a parte de suspensão, chegando no powertrain e passando inclusive pela cabine. Você identifica um caminhão fora de estrada de bater o olho. Você bate o olho e você vê que ele tem uma cara um pouco mais robusta, aquela cabine com para-choque de aço, chassi mais elevado. Então você percebe de longe que ele é um caminhão fora de estrada de bater o olho. E ele tem algumas características, por exemplo, acho que a mais comum que vocês utilizam, tem a P, a R também, mas vocês usam muito a cabine G, que não precisa ter cama, né, porque não é para isso, né, o operador não vai dormir lá. O revestimento dos bancos também é diferente, tem várias características. Exatamente. Né? Se você pegar uma cabine XT, vamos chamar assim, que ela tem toda aquela preparação, o para-choque, o ângulo de ataque adequado para aplicação severa, para o caminhão andar fora da estrada, entrou na cabine, Léo, tirando o acabamento do banco, que é um tecido de vinil, um tecido que lembra o couro, sintético, é a cabine rodoviária. Então, o motorista tem todo o conforto da cabine rodoviária no transporte do fora de estrada também. Certo. O acabamento do tecido é porque às vezes tem poeira, é mais fácil de limpar. Mas por dentro a cabine se difere em nada da cabine rodoviária. Então o motorista... Você falou do leito, existe cana-de-açúcar com cabine leito. Alguns
clientes gostam desse modelo na aplicação deles. E é exatamente a mesma cabine do rodoviário. Legal. Inclusive com o cluster digital? Inclusive com a nova tecnologia eletrônica, né, embarcada da Scania. A partir agora de maio, todo caminhão produzido, desde o primeiro P280, ali, o construção leve, chegando até o 10x4, nosso veículo que tem a maior capacidade de carga, já vem com esse painel digital, com toda a nova tecnologia eletrônica embarcada, com as questões aí de cyber ataque com 100% protegidas. Anti-hacker. Anti-hacker, é isso aí. Isso porque o caminhão da Scania é uma máquina conectada, né? Todos eles 100% conectados. Como que funciona isso no fora de estrada? Primeiro, assim, tem essa questão do conectado, a questão da manutenção. Você não conta consumo por quilômetro rodado, é por hora? Sim. Né? O caminhão, ele trabalha muitas vezes no sistema do hot seat, né? Ele não para, né? Quem descansa é o motorista, não o caminhão, Exatamente. né? Conta pra gente como é que é isso. Exatamente. Isso muito legal que a gente está falando da conectividade, porque isso tem 100% de responsabilidade no sucesso da operação. Por quê? O caminhão realmente não para. O caminhão encosta, troca motorista e o caminhão volta para trabalhar. O cara põe o ID dele, o cara né? põe o ID button dele, né? A identificação dele ali. Uhum. E muitas vezes você tem isso, 3 motoristas, né, por dia no mesmo caminhão. Na conectividade, além de você fazer a gestão de manutenção, qualquer falha que apareça, qualquer sinal que o caminhão dê que ele precisa de fazer uma manutenção, ou mesmo você fazer o planejamento de acordo com as horas, nesse caso, né, da mineração, por exemplo, você consegue fazer a gestão dos motoristas. Uhum. Se você olhar só o resultado do caminhão, você não consegue saber exatamente qual motorista não está tirando a melhor performance daquele produto. Sim. Mas com a conectividade da Scania, você tem o Scania Fit, cada motorista recebe notas, tem 6 itens que ele é avaliado, e aí você consegue, por exemplo, identificar uma oportunidade de melhoria que ele tem, dar um treinamento na medida para tirar o melhor daquela operação, para o motorista entregar segurança, consumo de combustível, performance. E aí vocês conseguem configurar o relatório do Scania Fit específico para esse tipo para cada tipo de operação? Sim, a gente consegue tirar um relatório online, né, dependendo do pacote que o cliente assinar. Se ele assina o pacote mais completo, ele tem toda e qualquer informação do caminhão online, a qualquer momento que ele precise, e aí a gente consegue tirar relatórios de toda a frota, de todos os motoristas. Uhum. E é bacana isso porque tem várias empresas fazendo isso, Léo. E vira uma cultura na empresa dos caras quererem ser melhores. O cara fica com orgulho da nota. O cara fica com orgulho da nota. As empresas fazem premiação. E a gente costuma receber, não é uma nem duas, não são várias empresas durante o ano. A gente abre a fábrica para eles premiarem os motoristas. Então eles pegam os melhores, fazem um dia de Scania, a gente recebe os caras, visita a fábrica, almoça lá com a gente, e a gente acaba entregando um troféu para eles. Uhum. Isso é algo bem marcante na vida do motorista, ele se sente valorizado, e o melhor é que ele oferece assim toda a parte de segurança, consumo de combustível, e acaba ficando fiel à marca, acaba ficando fiel à empresa. E retenção de motorista também é um desafio. Então, quando você consegue fechar todo esse ecossistema, você cria uma cultura dentro das empresas que é muito positiva. Cara, vamos falar. A gente gosta muito de falar do motorista, da motorista, que é muito importante, né? A gente sabe que a Scania tem uma preocupação com a pessoa que está ali operando a máquina, não só para a rentabilidade do cliente, que é óbvio, né? É para isso que existe, mas também para conforto e segurança. E nas operações fora de estrada, eu imagino, até vou te perguntar isso deve ser mais crítico ainda, porque, por exemplo, no rodoviário, ele faz lá a viagem, ou ela faz a viagem, muda o cenário, ela passa por várias cidades, muda o lugar onde eles estão. No caso de uma mina, que é ali um lugar confinado, ou a própria operação florestal, etc, isso não acontece, né? Como que vocês priorizam o conforto do motorista e da motorista nesses casos? Além disso, porque é maçante você ficar ali, né? Você tem que estar num ambiente legal, né? Bem confortável.
Normalmente eles estão numa operação cíclica, né? Eles acabam fazendo um circuito ali de carrega, transporta, descarrega, volta lá. Então é um ciclo mesmo, é uma linha de produção, né? O que a gente coloca? A gente coloca primeiro todos os itens de conforto que o motorista possa ter. Então ele passa ele tem a suspensão do chassi, tem mais um amortecedor na cabine e tem mais um amortecedor do assento do motorista. Então aquele mal-estar, aquela trepidação já alivia muito a vida dele para que ele tenha aquelas horas que ele vai estar ali, que ele tenha uma qualidade e uma boa ergonomia. A Scania é bem conhecida por ter uma cabine bem confortável, o assento, o ajuste do volante, o cara consegue fazer, o motorista consegue colocar ali realmente do jeito que fica mais confortável para ele. Ar-condicionado. Ar-condicionado, obviamente. Caminhão fora de estrada tem fama de ser pé de boi, mas não é o caso do Scania XT. Não, ele é completinho. Vem com esse painel com touchscreen. Ele controla o ar-condicionado pelo touchscreen. Além disso, Léo, algo que eu acho que vale a pena a gente destacar, não é para ter, mas se tiver acidente, a gente é a única empresa que oferece o airbag de cortina. É verdade. E nos tombamentos, infelizmente, é onde tem o maior número de vítimas fatais. Não é só numa colisão frontal. Então, além do airbag frontal, nós também temos o airbag de cortina. E no segmento de mineração, segmentos off-road, são itens que a gente coloca de série no caminhão, justamente para valorizar a vida desse profissional que está ali. Legal. Vamos abrir o cardápio e vamos falar do seu line-up de produtos que você tem aí para os seus clientes, desde o XTzinho até o XTzão. Bacana. Tem uma gama completa. Começando que vocês apresentaram lá na Fenatran no ano passado, recentemente, um P280 off-road. É isso aí. Como é que está esse caminhão no mercado? E queria que você contasse um pouco sobre ele. Legal, Léo. É um segmento que tem um emplacamento volumoso aqui no Brasil. Esse segmento no 6x4 é em torno de 4 mil caminhões por ano. A gente não vinha participando desse segmento. E aí o P280 ele vem para cobrir essa lacuna do portfólio da Scania, com motor 7 litros, porém já oferecendo na categoria dele o maior torque da categoria com 1.200 Nm. Maior PBT também de 28,5 toneladas. E a gente acabou colocando o que a gente tem de mais robusto na questão do eixo. E colocamos o eixo, né, com redução no cubo, que tem 150 toneladas de CMT. Superdimensionado. Superdimensionado. Então aquilo que a gente tem de melhor, esse caminhão tem. Inclusive a G25, né? Inclusive a caixa do Super. Então ele leva o pacotão Scania para um segmento de construção que a gente chama de construção leve. E também para veículo de apoio. Esse carro serve para veículo de apoio numa operação de cana, de madeira, de mineração. Certo. A gente começou a vender ele após a Fenatran, e a gente já está com pelo menos 100 unidades vendidas. É uma curva, Léo, sendo muito aqui transparente, de aprendizado para a Scania, porque é um segmento novo para nós. Nós somos uns novos entrantes nesse segmento de construção urbana, construção leve. Sim. Mas a gente vai conquistar o nosso espaço ao longo do tempo. Tem todo um aprendizado nosso da rede também de concessionários para chegar nesses clientes. Mas a demanda é alta. Foi só lançar o caminhão, os nossos consultores não param de nos procurar, então a gente sabe que é um segmento que também demanda robustez, também demanda conforto, e a gente tem agora essa possibilidade. Além dele, nessa categoria, nós temos o P360, já com uma capacidade de carga maior, de 35 toneladas, já vem com possibilidade de ter retarder, então ele também acaba entrando num nicho um pouco mais severo aí para esse tipo de aplicação. E antes da gente falar dos outros modelos, vamos falar para nossa audiência, a galera que talvez não conheça, né, essa transmissão OptiCruise G25. É uma caixa, eu até diria superdimensionada também para essa aplicação, mas que é uma cereja do bolo premium, né, para esse caminhão, né? Sim. Ela tem uma primeira marcha crawler com a super reduzida, mais de 20, mais né? de 20. E ela tem também um overdrive no final, né? Exatamente. Isso é um grande diferencial da Scania, porque como esse veículo tem a redução no cubo, ele pode passar uma imagem de que é um caminhão, entre aspas, amarrado. É mesmo. Mas ele não é amarrado. Primeiro ele tem essa super reduzida na primeira marcha, mais de 20 vezes ele multiplica o torque na roda. E além disso, na última marcha, Léo, ele tem essa overdrive, que aí é 0,78. É menos de 1. Então o caminhão roda livre. Ele equilibra
a redução. Exatamente. Então a gente consegue desenvolver 80, 90 km por hora, que às vezes esse caminhão acaba se deslocando entre cidades, ainda na faixa verde de consumo de combustível. Então ele vai estar preparado para uma aplicação ali onde ele precisa sair de um atoleiro carregado e quando ele precisar se deslocar, essa caixa suporta essas necessidades. Vamos seguir então na sua linha. Vamos falar da linha diesel primeiro. Chegou o Super não faz tanto tempo assim, né, para o XT, e isso trouxe várias características importantes, né, dessa plataforma para essa aplicação. Para começar, é um caminhão que tem um CRB, um freio de compressão, que ajuda bastante no florestal, em todas essas aplicações, né? Muito, ajuda muito. A gente basicamente colocou o Super em toda a plataforma do Fora de Estrada. Tá. Então, por exemplo, se a gente vai falar no 460, 6x4 para mineração, já é o motor Super com a caixa, com todos os benefícios da plataforma Super. Passando pelo 500 cavalos, a gente tem também no 8x4 para 50 toneladas, chegando até o 560. O G560, ele acaba sendo hoje o nosso modelo no off-road mais vendido. Por quê? Ele está tanto no 8x4 Heavy Tipper para 60 toneladas. Aquela caçamba gigante. O caçambão, para capacidade de carga, o maior que a gente tem. Aliás, é o maior da categoria. 560 cavalos, também o maior torque da categoria. 2.800 Nm, com a caixa G33. É um caminhão, Léo, que traz melhor consumo de combustível, como ele tem mais torque, maior velocidade média, e isso traz produtividade para o operador. É o mesmo motor 560 que vai na cana-de-açúcar, né, para o transporte de cana, e também para o transporte de madeira, o 560. Então a plataforma Super, hoje ela dá toda a sustentação do fora de estrada pesado na Scania. E é um sucesso de vendas, né? A gente vê que o 560G, ele está entre os 10 caminhões pesados mais emplacados do Brasil, segundo a FenaBrave, em 9º lugar. É isso aí. Com 600 emplacamentos até abril. A gente ainda não tem os números, né, de maio, que a gente está gravando isso aqui no finalzinho de maio. Vai muito bem, ele ganha de muito caminhão rodoviário por aí. Vai muito bem, puxado principalmente pelo segmento de cana-de-açúcar, né, onde a gente tem essa sazonalidade, essa entre-safra no começo do ano, final e começo do ano, maior número de emplacamentos, mas também na mineração. Certo. Tem um outro modelo G560 que não emplaca, mas também já vendemos em torno de 150 unidades, que é o 10x4. Ah, verdade. 10x4, no final do ano passado, na Exposibran, nós lançamos o 10x4 na plataforma Super. 10x4 já estava no portfólio, porém na motorização V8. E nós trouxemos agora o 560 na cabine G. E a ideia era trazer mais competitividade sem perder performance. Então a gente continua tendo muito torque, o freio CRB que auxilia muito nas operações severas, conjugado com retarder, mais de 1.100 cavalos de potência de frenagem. E eu consigo também reduzir a cabine de R para G. Certo. Isso traz mais competitividade para o negócio. Eu consigo competir com uma linha amarela de entrada, tendo mais velocidade média, mais conforto, maior valor residual. Então o 10x4 ele está conquistando um espaço bem interessante também, Léo. E uma manutenção que você consegue otimizar muitas peças, quase tudo, numa linha Scania que já existe. Exatamente. Né? Não é uma máquina amarela, uma coisa diferente, né? Você consegue fazer essa otimização. E você falou da G33, né? Esse caminhão ele tem a mesma caixa do Super, mas a G33 ela é mais forte, né, mais robusta, e ela tem um reforço ainda, né, que é aquelas engrenagens Heavy Planetary. Heavy, né? Planetary, é isso aí. Que é isso aí? Além disso, além da ter a Heavy Planetary, que é a caixa mais pesada, vamos chamar, não de peso, mas a caixa que mais suporta torque, né, da Scania, ela ficou mais leve, ficou cerca de 80 quilos mais leve. É mesmo. E a gente tem um novo sistema de lubrificação. Antigamente você punha lá o óleo dentro da caixa e aquele óleo ficava lá dentro, e agora a gente consegue fazer com uma pulverização somente no local do atrito. Então a gente consegue ganhar performance, consegue ganhar menos atrito, e isso se transforma em consumo de combustível. Está otimizando o uso do óleo lubrificante. Exatamente. Né? Aí, porque em vez da peça ficar banhada a óleo, ele tem um spray
que vai lubrificando isso ao longo da operação, né? Exatamente. E essa caixa, como a gente falou no comecinho, ela não vai no rodoviário, é uma caixa feita e construída para segmento de aplicação severa. Então o caminhão, quando ele tem essa demanda de ser um off-road, a gente tem já no sistema modular da Scania todo o pacote necessário para as aplicações. E utilizando o motor super, bom, a gente sempre lembra aqui, né, que a Scania foi a única montadora, a única fabricante que fez um projeto novo de motor a diesel recentemente, né, para o Brasil, o Euro 6, e que você falou que antigamente utilizava-se muito, ainda usa, né, o V8 para essas aplicações, mas utilizando um motor mais eficiente com 6 cilindros, você ganha muito na eficiência de combustível, né? Exatamente. Porque o torque não é tão menor assim do que um V8, né? O torque não é tão menor, o V8 hoje ele é de 3.300 Nm. E o 560? 2.800. E a verdade é que 2.800 Nm é muito torque, é muita força. E a gente consegue com isso, como eu falei, velocidade média, produtividade e melhor consumo de combustível. A plataforma Super, Léo, em relação à própria plataforma anterior da Scania, ela traz no mínimo 8%, mas é no mínimo mesmo, porque a gente vê casos hoje de 2 dígitos de melhoria no consumo de combustível. Então esse também é outro motivo da gente migrar a plataforma Super para todo o portfólio fora de estrada pesado. Atenção, senhor editor, vou dar uma pausa aqui só para perguntar em off, depois eu corto. Tem Plus para XT? Utiliza o Plus? Eu tenho o 450 conforme demanda, mas eu tirei do portfólio, mas se o cliente pedir, eu faço. Tá bom. Mas a gente, do line-up, nós preferimos trocar o 450 pelo 460. Faz todo sentido. Né? E o 500 e o 540, hoje o 540 eu não tenho mais. E o próprio 500 que eu ainda tenho no portfólio já é o Super. Perfeito. Tá bom? Retomando então. Então falando de todo esse menu de caminhões aí, de produtos para o segmento fora de estrada, você tem algumas máquinas muito especiais também no seu line-up. Recentemente aconteceu a AgriShow, né, em Ribeirão Preto, e vocês mostraram ali algumas coisas interessantes. Vamos falar do seu caminhão Canavieiro, que é a parceria com a Megatech, que é um caminhão que ajuda muito na produtividade, na colheita de cana, no transbordo, né? Sim. Não pisoteia nos brotos. Exatamente. Fala desse caminhão pra gente. Nós fizemos uma parceria com a Megatech, onde... Qual que é o grande diferencial né, no caminhão transbordo? Hoje já existem caminhões que fazem esse trabalho. Eles são veículos rígidos que recebem o implemento sobre o chassi. Qual que foi o nosso diferencial com a Megatech? A Megatech desenvolveu um equipamento, um implemento de transbordo, que é um semi-reboque, na verdade. Ele é um bitrem. E aí nós vamos adaptar o cavalo mecânico. Então você consegue carregar o dobro. Carrega o dobro. Você coloca o cavalo mecânico, faz as adaptações, você faz um complemento de eixo, faz uma série de proteções no caminhão, coloca os pneus de alta flutuação e você passa a ter ali um caminhão, um cavalo mecânico preparado para o transbordo. A vantagem disso, Léo, é que você pode depois desmontar o kit e voltar a ter um cavalo mecânico tradicional. Pode vender ele como... Pode vender ele, pode usar numa outra aplicação. Então você consegue ter um valor residual bem significativo nessa aplicação, que antes não era um valor tão elevado quando você tem o veículo já com o implemento no chassi. Então esse é um grande diferencial desse projeto. E uma coisa bacana aqui que eu te trago em primeira mão. Na AgriShow nós apresentamos e foi um sucesso. Nós já temos 20 clientes agendados para fazer testes com esse veículo a diesel. Mas eles nos pediram esse veículo a gás, a biometano. Olha só. E nós estamos trabalhando agora no desenvolvimento do veículo transbordo a gás também. E que faz todo sentido para a usina de cana, total né? sentido. Então vamos falar da plataforma a gás, né, da Scania. Em 2019 chegou no Brasil. Não é um motor adaptado, né? É um motor que nasce para rodar com gás, ciclo Otto, né? Exatamente. O que você tem no lineup XT a gás que... Eu sei que agora tem até o 460, né? Sim, a gente tem desde o veículo de apoio, no P280,
né? 9 litros mais ciclo Otto a gás. E a gente tem vários clientes nos pedindo esses caminhões de apoio para ficar justamente lá na usina de cana, por exemplo, onde ele produz o próprio biometano e utiliza para abastecer os veículos. Então a gente tem portfólio de veículos de apoio, chegando até o veículo canavieiro, agora já na potência de 460 cavalos. Eu consigo colocar, Léo, redução no cubo e botar esse caminhão para puxar a cana, se for o caso, 70, 90 toneladas se precisar. Sim. Esse caminhão é capaz de puxar. Então a gente tem o portfólio, por exemplo, para uma aplicação de canavieira, completo também no gás. E na AgriShow, nós levamos uma novidade. Primeiro é o veículo a gás na aplicação 6x4 rodoviária. Para o graneleiro. Para o graneleiro. Então está lá disponível até 74 toneladas. E tem uma novidade, que é a cabine R. A gente já tinha na cabine GH, né, a cabine G com teto alto, e a gente teve uma melhoria, vamos chamar assim, na lei da balança, com aumento de tolerância de 1 tonelada no eixo dianteiro, que passou de 6 para 7 toneladas. Porque o CONTRAN autorizou que veículos que têm propulsão com um combustível alternativo, que ganham 1 tonelada no eixo dianteiro. É isso aí. E aí a Scania decidiu então privilegiar o motorista, a motorista que está ali sentado na boleia, com a cabine mais ampla do segmento rodoviário, que é a cabine R com o teto alto. R no XT. R no XT, no teto alto. Então a gente chique, consegue assim, proporcionar, né, para o operador aquilo que a gente tem de melhor em termos de conforto, em termos de espaço, mesmo na aplicação biometano. E como é que está a aceitação do cliente com o gás nesse segmento off-road? A gente sabe que na cana faz todo sentido, até porque na produção, né, do álcool e do açúcar existe aí um resíduo que é a vinhaça, que é um resíduo, material orgânico, né? Exato. E dali ele consegue fazer o biometano próprio, né? Nos outros segmentos também existe esse pedido? Existe, Léo. Na cana, como você falou, faz todo sentido. Eu acredito que toda usina de cana um dia será uma usina de biometano também. Já tem muitas migrando. Né? Já tem muitas migrando para isso, muitas mesmo. Tem vários projetos para sair. E tem estudos agora recentes na madeira também, porque você tem biomassa, você tem casca, você tem restos, você tem serragem que você pode trabalhar. Hoje você faz, algumas empresas já fazem bioeletricidade com isso, mas você pode também trabalhar a decomposição, que vai gerar um biogás, e você colocando um biodigestor, filtrando isso, você passa a ter biometano. E a prova disso é que a gente começa agora um ciclo de testes de caminhões a gás nas aplicações de madeira. Os grandes players de mercado estão solicitando, estão sendo demandados também para redução de emissão de CO2, e o veículo a gás a biometano ele é uma solução que está pronta, né? E a Scania está bem madura nesse produto. Então nós temos testes agendados não só para outbound, que eles chamam, que é o transporte da celulose, mas para o caminhão também com redução nos cubos, que seria mesmo um off-road, para entrar nas florestas para pegar madeira. Então nós vamos iniciar um ciclo de testes também no segmento madeireiro. Tem um outro setor que está demandando veículo a gás, que também está no portfólio off-road, que é a área de coleta de resíduos. Perfeito. Nós temos os aterros sanitários, que naturalmente geram o gás ali pela decomposição. Você consegue pegar esse biogás, filtrar ele e fazer biometano. Então você também passa a alimentar a sua própria frota, e aqui em São Paulo, na capital, já são mais de 100 caminhões. Combustível que vem do lixo. Exatamente. Então é um uso nobre, né, do biometano, além de você contribuir para o meio ambiente, você alimenta a sua própria frota, economicamente faz todo sentido. E na coleta de resíduos ainda tem um benefício adicional, que o motor a gás ele é 20% mais silencioso do que os veículos a diesel. Então você também tem esse benefício para o uso urbano nas cidades aqui do veículo a gás. E ele tem o mesmo torque, a mesma potência, muito parecido com o diesel, né? Muito parecido com o diesel. Já temos aqui uma frota relativamente grande circulando na cidade de São Paulo de coleta de resíduos, compactadores. E por curiosidade, esses dias eu parei um motorista para conversar e ele adora o caminhão, fala que não falta potência. Então é o próprio motorista falando ali, o operador falando que o caminhão
atende perfeitamente a demanda da aplicação. Com certeza. Vem cá, e como é que você faz para que os seus clientes, você e outras áreas também, que aí eu vou falar um pouquinho de serviços, para que ele tenha uma boa disponibilidade no caminhão? Porque não é simples, né? Você ter um caminhão rodando numa operação no meio da floresta, ou no canavial, ou na mina. Você não vai levar o caminhão para a concessionária quando quebra, né? O que vocês têm de especial na manutenção na linha XT? A gente oferece para o cliente os serviços dedicados, Scania. E o que é isso? Nós temos condições, Léo, de colocar uma concessionária dentro da operação do cliente. Nós temos algumas aplicações bem remotas, distantes mesmo. Horas, tem que pegar barco, 9 horas de barco para chegar numa operação de mineração, por exemplo. Como é que a gente faz para atender? Temos que ter ali um que a gente chama de CWS, que é um Customer Workshop Service. E a Scania realmente faz um trabalho de full service com esses caras. A gente leva mecânico, ferramentas, toda a parte de diagnóstico, peças, colocamos ali toda a parte de peça de reposição, todo o sortimento de peças necessário para aquela operação, e a gente oferece para o cliente fazer o diagnóstico, executar e colocar as peças originais. Dessa forma a gente garante a alta disponibilidade física do caminhão. Tem clientes que optam por um outro setup. Por exemplo, a gente chama de loja em company. Eu coloco lá o meu sortimento de peças e o cliente opta, não, deixa aqui, eu vou fazendo as execuções dos serviços, as manutenções, mas vou querer usar a peça original para manter aqui a disponibilidade alta. Também dá para fazer. E tem um outro setup intermediário, onde eu tenho um mecânico e a gente faz o diagnóstico do caminhão. Tem algum problema, nosso mecânico analisa, entende a falha e recomenda qual é o serviço a ser executado. E aí o cliente opta por colocar mecânicos dele para fazer a execução desse serviço. Então a gente tem diferentes setups para atender diferentes demandas que os clientes possam ter. No Brasil, Léo, são 110 CWS, não só no off-road, também no segmento rodoviário. Desses 110, 60 são dedicados para operações fora de estrada. Mudando de assunto um pouco, falando de mineração, a gente sabe que existe no Brasil uma questão que são... A gente teve aí as barragens de Mariana, de Brumadinho, que houve alguns acidentes, umas tragédias. Sim. E que existem muitas barragens que estão sendo descomissionadas hoje. E isso está sendo trabalhado pelas mineradoras de ferro e de outros tipos de produtos. Só que para fazer esse trabalho, para retirar o material dessas barragens, dessas represas, é necessário levar uma equipe especializada. Muitas vezes eles chegam de helicóptero, tem que tirar o cara dali. Ou seja, vale muito mais a pena você mandar uma máquina autônoma para fazer esse serviço. O que a Scania tem de solução para esse tipo de aplicação? Nós temos um veículo que a gente chama de teleoperado ou rádio controlado, onde através de um joystick, câmeras e telas, à distância, até 30 km de distância, o motorista consegue manusear o caminhão. Então ele consegue, através das câmeras, identificar desníveis, problemas de terreno e fazer ali o transporte que ele precisa fazer. Realmente essas áreas de descomissionamento, muitas vezes não pode ter pessoas lá. Sim. Então as máquinas realmente têm que ser autônomas. Então a gente tem esse nível de automação, que eu considero intermediária, mas já 100% segura, onde você consegue ter um motorista a mais de 30 km de distância de uma operação, para fazer esse transporte. Não é só para isso que o rádio controlado serve também. Tem aplicações de alta periculosidade e o teleoperado também serve para isso. E também aqui, trazendo em primeira mão, a Scania tem na Austrália uma aplicação de mineração com um veículo 100% autônomo. Aí já não é o teleoperado, é o 100% autônomo mesmo. E nós estamos agora aqui no Brasil, durante esse ano e o ano que vem, trazendo a primeira unidade aqui para começar a iniciar um ciclo de testes aqui no Brasil. Então depois da Austrália, o Brasil vai ser o segundo país a receber a solução autônoma da Scania. É automação nível 4? Sim.
Nossa, sensacional, hein? Vamos falar para o povo que está assistindo a gente, porque quando a gente fala de caminhão autônomo, já começa a falar, vai tirar o trabalho do motorista, vai mandar o motorista embora. Não é nada disso, né? Vocês estão fazendo isso justamente para preservar a vida das pessoas, né? Exatamente. A gente tem, infelizmente, vidas que a gente perde nesse tipo de aplicação. Existem aplicações realmente muito perigosas onde o veículo autônomo ele acaba sendo útil por isso, porque você preserva a vida do operador. Você vai ter outras demandas de pessoas, Léo, porque você vai precisar de uma infraestrutura, você vai precisar de gente na gestão, administrando tudo isso. Então a gente vai conseguir reutilizar essas pessoas em outras demandas numa operação, obviamente que não vai ser de risco, né? Você coloca o caminhão lá para correr o risco e não a pessoa. É verdade. Como é que está o mercado de caminhões fora de estrada no Brasil? O que está aquecido? O que a gente tem aí de horizonte num prazo próximo que você pode contar para a gente nesse ano de 2025? Bacana. Eu acho que o único setor que não está muito pujante é a cana-de-açúcar, onde a gente teve uma quebra de safra devido a 2 motivos. Primeiro, teve uma seca, então condição climática. E segundo, teve uma onda de queimadas durante o ano passado, principalmente no interior de São Paulo. Certo. Isso acabou machucando bastante o setor e leva um tempo para recuperar, Léo. Então, esse ano aqui deve ter entre 5% e 10% de quebra de safra. A gente teve agora na AgriShow, encontramos com praticamente todas as grandes usinas do Brasil de cana. Não existe clima de pessimismo. Aliás, eles já esperam uma safra muito melhor para a próxima safra, porque choveu muito no período de plantio e isso é essencial para o crescimento da cana. Então, esse ano não vai ser o melhor ano, vai ter uma quebra, mas o ano que vem deve recuperar com folga. Madeira tem recebido muito incentivo, muito investimento. A região do Mato Grosso do Sul está crescendo muito. Sim. Hoje eles falam de uma região que eles chamam de Mapito. Sim. Né? Maranhão, Piauí, Tocantins. É uma área riquíssima e que ainda não é tão explorada. Então a gente tem ali boas perspectivas de crescimento de plantio, de área plantada de madeira também. O Brasil é abençoado, né? A gente tem aqui uma natureza que nos apoia muito na plantação de madeira. Fora do Brasil, 12 anos para você fazer uma madeira de qualidade de corte. Aqui em 5, 6 anos você já consegue isso. Eu fico impressionado a região de Lençóis Paulista, ali da Bracel, cada vez maiores. Sim, eles não param de crescer, eles estão expandindo as áreas, estão fazendo novas fábricas. Então é um segmento que vai seguir crescendo, vai seguir precisando de transporte. E a Scania obviamente está preparado para isso. Chegando na mineração, Léo, é um segmento que está recebendo um volume grande de investimento. São mais de 60 bilhões entre 2024, já começando no ano passado, até 2028. Em várias áreas, mas principalmente na exploração de minério de ferro. Certo. O Brasil também é riquíssimo, tem um monte de áreas ainda para ser explorada, tem muita tecnologia nova chegando no mapeamento geológico, né, dessas áreas. Então o Brasil vai seguir sendo um player bem robusto aí no segmento de mineração. Existe uma guerra comercial internacional de tarifas e tudo mais. Isso pode trazer bons negócios para o Brasil, né? Exatamente. O Brasil ele é um player de respeito nesse segmento. A gente tem grandes mineradoras aqui e que a gente tem um preço bem competitivo. Então acho que a gente consegue trabalhar o minério. O minério, apesar dele ser uma commodity, né, a gente consegue ser muito competitivo na qualidade do material também que a gente tira e explora aqui no Brasil. E construção? Construção é um segmento que sente um pouco mais quando você tem uma economia oscilando. E nesse momento nós temos uma taxa de juros um pouco elevada, o que inibe um pouco o crescimento do setor de construção, principalmente no setor imobiliário. Mas dependendo de infraestrutura, onde o governo tem investimento, casas populares como Minha Casa Minha Vida, é um segmento que mesmo assim, Léo, tem perspectiva de crescimento durante 2025. Esperava-se um crescimento maior, de até 5%, mas deve ficar na casa de 2%. Tinha uma promessa de um novo PAC que ainda não apareceu. Ainda não decolou, mas a gente, tá a gente acredita que os ajustes que o governo vai fazer deve
Eles devem retomar, sim. O Brasil precisa, né, desses planos assim de melhoria da nossa infraestrutura. Como é que funciona o regime de financiamento para o seu cliente na linha XT? Você tem o Scania Banco, trabalha com consórcio também. Como é que é o regime de opções? Tudo que tem disponível no rodoviário tem disponível para o off-road também. Então nós temos nosso parceiro principal, que é o Scania Banco, e ali seja através de parcelamentos via CDC ou via Finame, a Scania também tem o consórcio, acaba sendo uma ferramenta excelente de trabalho, de planejamento financeiro, além de ser uma ferramenta muito legal de relacionamento. E na linha do gás, a Scania tem algo que só a gente oferece, que a gente chama carinhosamente de CDC Verde. É um subsídio da industrial para financiar a taxa, né, subsidiar a taxa de financiamento no CDC para veículos a gás, onde a gente consegue uma taxa bem competitiva. Como é que funciona o ciclo de vida de um caminhão fora de estrada? Eu sei que cada um tem o seu nicho aí, a sua aplicação. Como que é o tempo para renovação de frota? É um caminhão que não fica muito tempo, né? O caminhão novo fazendo o seu trabalho. Como que funciona esse ciclo? Depende muito da operação, Léo. Depende muito da forma que cada operador cuida, né, da sua frota. Em linhas gerais, é um caminhão que opera durante 5 anos no primeiro ciclo de vida dele. Depois disso, ele acaba indo ou ele acaba indo para scrap, se ele realmente não foi muito bem cuidado, se a operação realmente era muito severa, mas normalmente ele vai para uma segunda vida. Ele acaba indo para uma pedreira pequena, certo, acaba indo para uma empresa menor, acaba indo uma segunda vida para mais 5 anos, no mínimo, para uma utilização menos severa, eu diria. Certo. Então ele acaba tendo sim um valor residual, mesmo após a primeira vida útil dele, que é onde ele sofre bastante, né, o caminhão, por exemplo, numa mineração. O caminhão de cana, a mesma coisa, de madeira também. Ele acaba indo numa segunda vida por uma operação talvez menos severa. Então a gente consegue sim ter um valor residual significativo nos veículos Scania nas operações fora de estrada. E a gente vai ficar atento aí para as novidades da Scania no segmento fora de estrada para 2020. Já trouxeram bastante novidade, né? Sim. Mas a gente está acompanhando. Luciano, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Trazido o seu conhecimento, contado aí o seu trabalho para a gente. Muito sucesso aí na sua jornada. Valeu, Léo. Uma honra estar aqui. Pode ter certeza que a Scania segue sua linha de investimento, de desenvolvimento. Tenha certeza que muito breve nós vamos ter novidade no fora de estrada, coisas assim relacionadas à descarbonização. Estamos atentos. E você também que assistiu o vídeo até aqui, tá atento. Se viu até aqui é porque gostou do conteúdo. Então, não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações se não for inscrito ainda. E segue a gente aqui, nas nossas redes sociais, porque tem conteúdo sobre a vida em movimento todos os dias. E para ler o nosso noticiário, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá!